É muito bom estar aqui com vocês todos. É um público muito importante para a gente. Tá? Eu vou só pedir para que vocês coloquem o microfone no mudo, pode ser? Para que a gente não tenha nenhum problema aqui para... Isso, muito obrigada. Certo. Então, nós estamos aqui, como eu estava dizendo, o público de vocês, né, é um público muito importante para a gente. Nós costumamos criar esses espaços para trazer discussões relevantes que possam realmente ajudar as empresas. Estamos bem felizes. Acho que ainda tem um microfone ligado aí. Eu vou aproveitar, então, esse tempinho que está todo desligando o microfone, para que vocês coloquem no chat aí como é que vocês estão chegando. Vamos criar uma primeira conexão aqui entre a gente, tá? Coloca uma palavra, uma frase aí no chat, por favor, para eu me sentir acompanhada. Como é que vocês estão chegando aqui no evento hoje? Pode ser? E aí, pessoal? Boa noite. A Grum aí, eu vou só pedir para vocês desligarem o microfone, pode ser? Sim. Obrigada. Pessoal, só vou pedir mais uma vez, então, para vocês colocarem no chat como é que vocês estão chegando aqui, uma palavra, só para a gente já começar a se conhecer um pouco mais e também para eu ver quem é que está acordado aí, né? Porque dizem que quem escreve no chat é porque não está dormindo. Então, quero ver, quero sentir vocês aqui com a gente. Como é que vocês estão vindo? Tá tudo ótimo. Alguns dando boa tarde, uns boa noite. Tudo bem? Olá. Tá bom. Já estou me sentindo aqui bem acompanhada. Bom, a parceria com o INSPER, ela já acontece há muitos anos, né? O IEL e o INSPER realizam ações de educação executiva, tá? Principalmente concursos de curta duração para executivos, para empresários, para gestores, sempre tratando de temas que estão ligados à gestão, à estratégia, à inovação, a modelo mental de liderança. Essa série online, ela foi criada durante a pandemia, como a gente também está tendo oportunidades de aproveitar vários outros eventos, né, online, né, e o nosso objetivo é continuar apoiando as empresas nessa retomada dos seus negócios, num contexto tão complexo como esse. Muitas empresas estão retornando num outro patamar em termos de estratégia, em termos de mercado, em termos de gestão. Então, a nossa ideia é trazer aqui uma discussão que possa ajudar as empresas nesse momento. Na semana passada, nós tivemos o primeiro webinar da série, são 3 séries. Nós tratamos sobre novos comportamentos do consumidor, com o professor Silvio Laban, também foi do INSPER, especialista do INSPER, né? E quem não pôde aproveitar a oportunidade, nós vamos subir em seguidinha a gravação do webinar no YouTube, assim como todos eles, nós vamos colocar no nosso canal. Já aproveito para convidar vocês para se inscrever, né, IEL-RS no YouTube e acompanhar nossos conteúdos lá também, tá? Então, na nossa página, vocês começam a acompanhar nossos eventos. Se não estão inscritos ainda no próximo webinar, é só entrar. Eu vou pedir para o Cris colocar aí o nosso link. Isso aí, vocês também podem acompanhar o blog. Vai ter conteúdos, inclusive, dos webinars e de outros eventos que o IEL realiza, né? O webinar, ele tem um formato para durar 1 hora, tá? Então, a nossa previsão é ir mais ou menos até as 19 horas. Sendo que a primeira parte, então, vai ser com um especialista convidado, trazendo tendências, insights, boas práticas. Nós também vamos ter um convidado especial, que é uma liderança empresarial, para nos ajudar. E a outra participação especial, claro, é de vocês. A nossa expectativa em relação a isso é grande, afinal, o espaço é para vocês. Então, nosso convite vai para que vocês, durante o tempo inteiro, escrevam comentários e perguntas no chat. Nós vamos considerar, né, todos os comentários e perguntas, mas para o final, inclusive, vamos abrir um espaço para quem quiser também falar e contribuir, tá? O professor e o empresário convidado estão muito abertos quanto a isso, inclusive entusiasmados em discutir com todos vocês que estão aqui.
Então, o evento de hoje, ele tem a temática dos impactos da Covid-19 na cadeia de suprimentos. Como o próprio professor já colocou no resumo sobre o evento, está no site, não adianta a empresa só olhar para a excelência, né, interna, ela precisa olhar também para um ponto crítico, que são os atores que fazem parte da sua cadeia de suprimentos. Essa retomada, então, essa é a atenção que nós queremos chamar aqui hoje para vocês. Eu vou já passar para apresentar aqui nossos convidados, com muita alegria. A gente recebe aqui o professor Luiz Vieira. Ele é especialista em gestão de programas de transformação, desenvolvimento estratégico e reestruturação de negócios. Tem mais de 20 anos de atuação em diversos setores. O professor também pode depois complementar a sua apresentação. Boa noite, professor. Obrigada por estar aqui com a gente. Tá bom. Tá um pouquinho baixinho seu microfone, professor. Isso. Melhorou um pouquinho. Acho que pode ser mais. Agora tá ótimo. Perfeito. Também quero trazer aqui com satisfação o nome do Eduardo Cervellini, que gentilmente aceitou nosso convite para fazer parte desse webinar, trazendo a experiência dele. Ele que é gerente geral da PCP Steel, da indústria metalmecânica que fica em Caxias do Sul, tem 10 anos de atuação nesse setor, né? E também aqui na FIEGS é muito atuante, como membro do COPEN, que é o Conselho de Pequena e Média Indústria, e do CONLIDER, que é o Conselho de Futuras Lideranças. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Obrigada por estar aqui. Boa noite a todos. Perfeito. Então, eu só quero reiterar, né, o nosso convite para que vocês participem mesmo, usem esse espaço, coloquem no chat as perguntas, os comentários, depois mais tarde também a gente vai poder conversar um pouco melhor. Eu vou rapidamente passar também aqui, apresentar para vocês o Felipe. Ele trabalha com a customização de programas de educação executiva no INSPER, vai fazer uma breve apresentação também. E já já a gente passa para o professor Luiz Vieira. Tudo contigo, Felipe. Sabine, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Essa segunda palestra, esse segundo webinar que a gente vai ter junto com o IEL em 2020. A gente está muito feliz pela parceria já de muitos anos aí. E eu só queria apresentar para quem participou da primeira webinar na semana passada, vai ser um pouquinho repetitivo, mas eu gostaria de apresentar a escola para vocês, né? O INSPER daqui de São Paulo. É um instituto de ensino e pesquisa, né, uma instituição de ensino e pesquisa sem fins lucrativos, né? Isso significa que a gente reverte todo o nosso resultado para a realização da nossa missão, que é ser um centro de referência em ensino e pesquisa nas áreas em que a gente atua, né? Primordialmente, administração, economia, direito e engenharia, que são as nossas principais frentes, né? A gente tem a graduação em economia, engenharia e administração. Temos os nossos cursos de pós-graduação, que são certificates, que são voltados para profissionais que estão aí em início de carreira, que têm de 2 a 5 anos de experiência profissional. A gente tem os nossos MBAs, que são para profissionais que já estão mais avançados na carreira. Também temos os nossos cursos de pós-graduação stricto sensu, né, que são mestrado e doutorado. E, além disso, é importante falar da educação executiva, né? Além dos cursos customizados, como é o caso desse webinar, dessa série de webinars com o IEL e dos programas que a gente tem aí já marcados com o IEL no passado, temos os nossos cursos abertos, que são cursos com temas genéricos, né? Digamos assim, estratégia, marketing, administração, finanças. O professor Luiz Vieira, inclusive, tem uma atuação bastante forte na educação executiva nesses programas abertos, né? Então, a gente fica muito feliz. A gente convida vocês, eu vou colocar o site do INSPER no chat para vocês visitarem. Agora que a gente está nesse momento de pandemia, a escola também aprendeu, como todos nós, aprendemos muito com esse momento, né, como se adaptar a esse momento de quarentena, de ficar em casa. Então, a gente tem oferecido, inclusive, novos produtos, palestras, coisas que a gente pode oferecer nesse modelo à distância, não necessariamente precisando se deslocar até aqui em São Paulo. Tá bom? Vou passar a palavra para o professor Luiz Vieira. A gente fica muito feliz da participação de todos. Aproveitem esse tempo com o professor, com o Eduardo também. Façam perguntas, participem. Esse é um ambiente que a gente está aqui justamente para aprender coletivamente. Tá bom? É isso, pessoal. Professor, todo seu. Ok.
Agora, boa noite para todos. É um prazer estar aqui. E é um desafio também. Tá? Eu vou colocar aqui o nosso desafio. Qual é? Está todo mundo chegando na minha tela já? Se alguém responde que sim, tudo bem, ok. O grande desafio é falar do impacto de uma coisa que ainda não acabou, né? Tem gente que ainda está, tem empresas que ainda estão no olho do furacão. E, obviamente, tem algumas empresas que já estão um pouco mais avançadas no processo. Mas, de qualquer forma, eu vou me atrever aqui, não só a gente falar um pouquinho de impacto, de quais são algumas lições aprendidas, mas também de falar quais são algumas novas demandas que estão surgindo no supply chain e também algumas tendências que estão surgindo. Tá? Então, não é uma coisa definitiva, mas é uma coisa que a gente já começa a observar de tendências, não só aqui no Brasil, como lá fora, que eu quero compartilhar com vocês. Então, basicamente, vou cobrir esses dois tópicos aqui hoje. Tá? Para começar esses dois tópicos, eu queria só ter certeza que está todo mundo alinhado no que é gestão da cadeia de suprimentos, que a base principal é conectar cadeias de valor da empresa internamente e também com fornecedores e com clientes. Tá? Ou seja, você tem aqui, de acordo com o Supply Chain Council, aqui, você tem uma cadeia de valor da empresa que está representada aqui, onde é que está a minha canetinha aqui, que está representada na indústria aqui, por exemplo. E você tem aqui planejamento, source, make, deliver. Essas coisas estão conectadas, mas, mais importante, elas também se conectam com os elos anteriores e os elos posteriores da cadeia. Esse é o grande conceito de supply chain. E ele surgiu desde 1982. Tá? Isso aí é um reporte que saiu no Financial Times. Tenho o prazer de ter trabalhado com Keith Oliver, que foi o primeiro a colocar esse termo de supply chain management, gestão da cadeia de suprimentos, no mundo. Tá? E ele realmente colocou que a gente estava indo para uma direção nas empresas de cada vez melhorar a previsão, e o objetivo dele era muito ir além de melhorar a previsão, melhorar a curiosidade de previsão, e muito mais melhorar a integração, a colaboração entre os diferentes agentes da cadeia. De lá para cá, o que aconteceu com essa cadeia é que ela foi ficando cada vez mais complexa. Hoje a gente está longe de ter uma cadeia linear, a gente tem aí plantas próprias, co-packers, fornecedores múltiplos, operadores logísticos, banco, varejo, participando do que hoje está sendo chamado muito de ecossistema. Tá? Então, vai virando muito além de uma cadeia de suprimentos, dada a complexidade, e está passando para ser chamado quase que de um ecossistema de empresas que participam. Supply chain é uma vantagem competitiva para as empresas. Aqui tem alguns exemplos globalmente reconhecidos que trouxeram vantagens significativas, vantagens competitivas significativas. Você pode ir pensando na Dell, Zara, Walmart, todos eles vocês veem aqui na última coluna de resultados, são impressionantes. Tá? Uma Toyota, através do Lean Manufacturing, Just in Time, conseguiu ter um lucro 2 vezes e meio o lucro da média da indústria, com esse tipo de abordagem, e um retorno sobre ativos 9 vezes a média da indústria. Então, assim, é uma vantagem competitiva das empresas. Então, não tem a menor dúvida que muitas empresas, e aqui eu estou citando os casos mais conhecidos, mas muitas empresas no Brasil e em outros lugares usam cadeia de suprimentos como uma grande arma ou vantagem competitiva. Porém, ela traz também seus desafios. Tá? E eu gosto sempre de pensar nos desafios de uma cadeia de suprimentos em 4 dimensões que estão interrelacionadas e interconectadas, ou interdependentes, que é a complexidade, que eu já falei, que tem muito mais agentes envolvidos interdependentes, a variabilidade, a imprevisibilidade e, principalmente, que nós vamos focar mais hoje, que é a instabilidade. Tá? Ou seja, a cadeia de suprimentos está sofrendo com instabilidade. E, obviamente, a gente conta com várias alavancas para a gente gerir essa cadeia. Alavancas que seja no desenho, alavancas que seja na execução, alavancas que seja na estruturação e nos processos, e alavancas até que tem a ver com a estratégia da empresa, que aqui eu chamei de direito de vencer,
que se liga com o go-to-market da empresa, se liga com o lançamento de novos produtos. Ou seja, tem várias alavancas que a gente consegue trabalhar para lidar com esses 4 grandes desafios. E agora eu quero focar um pouco mais a gente, tá? E eu quero focar no desafio de instabilidade. By the way, se alguém já quiser fazer algumas perguntas, por favor, coloque-as no chat, tá? Esse é um prazer depois respondê-las. Instabilidades, o problema aqui de instabilidade é que elas causam rupturas no supply chain. Elas realmente rompem o supply chain. Elas descontinuam o supply chain. E uma descontinuação que normalmente pode ser bastante severa. Isso pode vir de eventos naturais. Nós podemos dizer que a pandemia hoje do Covid, entre aspas, pode ser chamada de um evento natural. Pode vir de eventos externos, como guerras, embargos, fechamento de fronteira. Pode vir até mesmo de eventos internos, greves, incêndios, acidentes. Tudo isso pode e deve e causa instabilidade no supply chain. A McKinsey, consultora, ela foi uma empresa que ela fez um estudo, na realidade não foi a McKinsey, foi o Instituto Global dela, que tentou listar as várias tipos de rupturas ou de instabilidades, e aí tem desde um ataque terrorista, até um meteoro, até um cyber attack, e assim por diante, e tentou listar isso com a nossa habilidade de antecipar versus a magnitude estimada desse choque. Isso é muito interessante, assim, tem sua aplicação prática, mas o que eu acho mais interessante é dizer que essas instabilidades hoje em dia o efeito delas depende da severidade, a severidade dela depende do quê? Da duração, do escopo e da magnitude. Uma das conclusões desse estudo da McKinsey que eu queria trazer para vocês, que não é nada alentador, mas é uma coisa que a gente tem que estar preparado, é a seguinte: a cada 3 a 4 anos, se projeta que as empresas podem sofrer rupturas, instabilidades na cadeia, que podem ter uma duração de 1 a 2 meses. Tá? Então, e essa daqui não é a pandemia. A pandemia é muito mais severa do que isso. Se a gente for colocar em termos de prazo, ela estimava a cada 12 anos, 10, 12 anos. Mas, independente se é a pandemia, que é o nosso tópico principal agora, e a recuperação pós-crise, nós estamos vivendo um ambiente cada vez mais com instabilidade, tá? Na cadeia de suprimentos. E é bom que a gente esteja preparado para isso. E aí é o principal ponto agora da gente discutir. Antes disso, eu vou falar um pouco dos impactos. Eu não preciso ter muito tempo com isso, mas você tem impactos aí na economia, coisas do tipo, globalmente, o PIB global terá a maior contração desde pós-Segunda Guerra Mundial. Tá? Menos 4,6% está sendo projetado. PIB per capita vai cair 6,2%, que é a pior recessão em quase 150 anos. O Brasil não fica para trás. Queda do PIB é a maior dela em torno de 120 anos. E assim por diante. Taxa de desemprego recorde. Dívida bruta do governo atinge quase 100% do PIB. Ou seja, complicado. Mas o que se reflete no supply chain? Quais são os impactos? A gente vê restrição de capacidade produtiva de fornecedores. A gente começa a ver algumas rotas logísticas que a gente tem dificuldade, enfrentando dificuldade, até não sendo possível realizá-las. Por exemplo, com o fechamento de algumas fronteiras. Operadores logísticos sendo impactados bastante. Isso é uma categoria importante que muito das empresas hoje atuam com isso terceirizado. E eles estão com restrições operacionais, restrições de capacidade, independente da modalidade, do modo de transporte. Disputas judiciais aumentando violentamente por causa dos não atendimentos dos nossos fornecedores. Rupturas de estoque nas empresas, tanto de insumo como de produtos finais. Falta de visibilidade. As empresas, literalmente, muitas delas foram pegas de calça curta, porque às vezes é muito fácil a gente entender a visibilidade do nosso fornecedor, mas dificilmente a gente tem a visibilidade do fornecedor. Ou vice-versa, se olhar para frente na cadeia também. E muitas vezes o problema está já no segundo ou terceiro tier da cadeia.
Queda de volume, tá? Por causa que muitas empresas foram pegos ainda sem um canal online, e dado o distanciamento, dada a quarentena que a gente passou, dificultou qualquer venda presencial, e falta de visibilidade quanto à criticidade de alguns materiais. Ou seja, é uma instabilidade significativa, uma ruptura significativa na nossa cadeia de suprimentos, na maioria dos casos. O problema todo está que a gente ainda não passou por tudo. E ainda tem algumas incertezas de como essa crise vai evoluir. Eu quero trazer para vocês quais são as 3 principais incertezas hoje que as empresas estão pensando. E estão fazendo cenários em relação a isso. Vamos imaginar que você tem uma tendência atual, ou que era antes, tá, do PIB, era essa que está aqui. Tá? Só para usar o PIB como exemplo, pode usar qualquer outra variável. Essa seria a tendência natural. O que aconteceu? Veio uma crise. Puf, caiu. Tá? E aí depois a tendência é recuperação e a tendência futura talvez seja essa daqui. Quais são as grandes incertezas? Primeiro, quando começa essa recuperação? Há quem diga, inclusive, que será que vai ser recuperação mesmo ou será que ela vai repetir, vai ter uma segunda onda? É uma baita de uma dúvida. Segundo, é possível uma recuperação rápida ou gradual? Isso vai depender do setor. Vai depender de muitas variáveis do setor, da geografia, mas é, novamente, uma dúvida se a gente vai ter uma recuperação que o pessoal está chamado em V. O nosso ministro Guedes aí adora falar que o Brasil, como um todo, vai ser em V. Eu, particularmente, não acredito que isso será uma característica do Brasil. Mas pode ter alguns setores que sim, outros não. Algumas geografias que sim, outras não. E outra coisa é qual é o nível, quando depois que isso passar, de perda estrutural. Com isso, eu quero trazer para vocês os 2 pontos finais que eu vou querer falar com vocês, estou chegando a metade mais ou menos, sobre continuidade do negócio, principalmente quando a gente enfrenta essa instabilidade, algumas ideias para vocês verem o que as empresas estão fazendo. E segundo, depois que você começar uma recuperação, um grande debate vai ser eficiência versus resiliência. Eu vou tocar nesses pontos daqui a pouco com vocês. Mas durante a crise, eu tenho que preocupar como é que o meu negócio continua. Tá? E eu trago uma citação aqui importante, que a primeira coisa que as empresas devem fazer, ou fazem, diante de uma crise desse porte, é definir diretrizes e prioridades para a operação. Isso tem que ser de forma muito clara, muito objetiva, porque está todo mundo perdido. Sem diretrizes fica muito complicado. Eu vou dar o exemplo de Ambev. Tá? Ambev definiu, só estou dando exemplo porque eu tenho esse exemplo, tá? Não tem nenhuma particularidade aqui. Ele definiu as seguintes 5 prioridades: segurança dos nossos colaboradores, ajuda à comunidade, onde estamos presentes, manter o negócio operando, preparar para uma recuperação forte. Então, eles queriam estar preparados para uma recuperação forte, fazendo o link, inclusive, com novos hábitos de consumo, que o próprio professor Silva falou no último webinar. E uma palavrinha muito importante, gente: liquidez. Enfrentar uma crise sem caixa é muito mais difícil. Então, algumas coisas que as empresas estão fazendo durante a crise. Primeiro, estamos avaliando rapidamente como é que estão meus fornecedores e como é que está o meu nível de estoque. Com certeza, a maioria de vocês, se não todos, já fizeram isso. Estabelecendo novas rotas, modais alternativos, verificando se a gente pode usar uma outra rota para chegar ao cliente ou o nosso fornecedor chegar a nós. Fazendo, inclusive, planos de contingência de curto prazo. Avaliando riscos financeiros que a gente tem com os contratos atuais que nós temos. Não só que nós temos com os nossos clientes, mas que os nossos fornecedores têm com nós. E no sentido de minimizar, inclusive, algumas disputas. Avaliar níveis de estoque. Isso é uma coisa muito importante. Priorizando, no final das contas, se não der para atender todo mundo, tem que priorizar cliente e ver aonde que a gente coloca pedidos, onde que a gente atende os pedidos. Localização física dos materiais, aonde que a gente localiza o nosso estoque, onde localiza o material e como é que a gente informa isso para o cliente, que está vivendo uma situação de incerteza muito grande também. Estabelecendo parcerias, principalmente para operar no canal digital, que é uma tendência, é uma coisa importante de aceleração que essa pandemia trouxe,
E aí não se esqueça que no canal digital você tem que se preocupar com esse last mile, com essa última milha aqui, para ter certeza que seu produto chega. Outra coisa, avaliar riscos de materiais críticos. Então, essas são algumas ideias que eu tenho visto com as empresas fazendo algumas dessas ideias. Tá? Obviamente, seria muito interessante escutar de vocês no chat se nada disso é válido, vocês estão fazendo outras coisas, já fiz isso tudo. Então, ótimo. Tá? Pode botar no chat à vontade. Eu quero trazer agora o debate de eficiência e resiliência. Nossas cadeias de suprimentos, nosso supply chain, estão ficando cada vez mais complexos em busca de uma eficiência absurda. Tá? Uma eficiência como se não tivesse incerteza no mundo. Não é incomum empresas hoje terem fornecedores na China, por exemplo. Tá? Isso não é uma coisa incomum. E, com certeza, em busca de eficiência. Com certeza, em busca, inclusive, de salários menores que tem na mão de obra lá. Com certeza, com uma logística muito bem eficiente de trazer os produtos, os materiais da China para Brasil, para qualquer outro lugar do mundo. Tá? Agora, quando você tem uma situação de incerteza, quando você tem uma pandemia, você precisa ter uma outra palavrinha, que é resiliência. Resiliência vem da física, tá? Física de materiais, uma propriedade de materiais. A propriedade do material retornar mais rápido ao seu estágio original, à sua forma original. Então, isso significa, se trazer resiliência para a empresa, significa, depois de ela sofrer um choque, eu gostaria que a empresa retornasse mais rápido para o estado original dela. Isso traz para a gente alguns pontos. Primeiro, a gente tem que identificar vulnerabilidades. Aonde a nossa cadeia é vulnerável. E mais ainda, a gente tem que mapear e gerir riscos. Eu não sei quantos de vocês também, seria uma coisa interessante para botar no chat, quantos de vocês têm realmente um processo estruturado de gestão de risco na cadeia de suprimentos. Uma coisa fundamental. Sem você identificar esses riscos, você não sabe se você pode prevenir, mitigar ou até mesmo fazer um seguro, que é a transferência do risco para um terceiro. Hoje em dia, o nome do jogo para você conseguir resiliência é gerir riscos na sua cadeia de forma proativa. Tá? Agora, indo já para a gente indo para a conclusão, vamos ver o que está acontecendo de novas demandas. Algumas coisas estão surgindo. Primeiro, dado que muitas empresas tiveram que realocar as coisas, os seus recursos para atender a demanda emergencial, você começa a criar nas empresas uma questão de agilidade, uma questão de aceitar, inclusive, uma centralização maior. Porque só através dessa centralização você consegue ter essa agilidade para redesenhar ou realocar alguns fluxos. Exposição a risco, com certeza, é uma outra variável importante, e as empresas têm uma tendência de já estabelecer funções dedicadas a isso, a risco. Preocupação crescente com rupturas, tá? E falta de itens. Então, as empresas estão trazendo mais regionalização e estoques mais próximos do consumo, reexaminando o footprint de fornecedores, identificando novas maneiras de fazer as coisas. Então, a questão toda da aceleração digital se faz presente. E, finalmente, reconhecimento de benefícios ambientais. Isso é uma coisa interessante. Com essas paralisações ou níveis de atividade baixos que a gente teve em várias empresas, várias cidades, o meio ambiente agradeceu e agradeceu muito. Isso trouxe de volta um contexto de sustentabilidade muito importante para o futuro, como uma tendência mais forte. Novas demandas, então. Diversificar a base de fornecedores. Não tem mais como evitar isso, se você quer ter uma cadeia resiliente. Rodar cenários da sua malha logística, inclusive fazendo planos de contingência. Rever contratos, principalmente aquelas cláusulas que a gente normalmente nem presta muita atenção, de cobertura de eventos de força maior. Então, tome cuidado. Carregar estoques intermediários de segurança. A gente não tem como evitar que os níveis de estoque devem crescer à medida que a gente vai recuperando a recuperação econômica.
Implementar novos processos. Já que a gente pode até mudar fornecedor, a gente pode começar a pensar em processos mais automatizada, manufatura aditiva. Tem um monte de coisa que está acontecendo onde escala é menos problemático, é menos importante. Implementar soluções de rastreabilidade para dar visibilidade. A questão de omnichannel, que é você ter o canal digital também, o e-commerce, não esquecendo o parceiro Last Mile. E a questão de materiais críticos e estratégicos e você fazer análise make versus buy. Alguns pontos de atenção para vocês, para a gente terminando. Se vocês vão na linha de canal digital, entendam que o canal digital ou online, o e-commerce, é muito diferente do tradicional. Tem várias características, vou citar só uma, por exemplo, a questão de devolução. Taxa de devolução num canal online, por exemplo, para produtos de consumo, é extremamente elevada. Eu estou falando em double digit, 2 dígitos, tá? Em percentuais do que é entregue. E não é pouco. Eu estou falando de 60% em alguns produtos. Ou seja, 6 em cada 10 produtos que eu entrego retornam para um produto de consumo. Tá? Então, tem suas particularidades. Segunda coisa, muito importante, gente, isso aí tem muito a ver até com o que o Silvio falou também, professor Silvio, de novos comportamentos, mas ele é um cara muito de marketing. As empresas foram muito na linha de ter mais variedade de produtos. Eu tenho um caso que eu sempre cito, eu pego uma empresa como a Avon, esse dado já está um pouquinho desatualizado, então não tenho problema de citar, lança por mês mais do que 100 produtos. Não próprios, muitas vezes de terceiros, mas vai no catálogo dela. Mais do que 100 produtos. Pergunta quantos que elas tiram? Muito pouco. Então, uma crescente variedade que chega a um ponto, que é que essa curva aqui tenta mostrar, chega a um ponto que você não tem mais um retorno que você tinha quando você começou a adentrar mais variedade. Agora, por outro lado, o seu custo de complexidade aumenta significativamente. Então, tem algum ponto nessas curvas onde você tem o seu lucro máximo, onde é o ponto ideal de variedade de produtos versus o seu custo da complexidade. As empresas estão olhando para isso, estão buscando reduzir variedade, inclusive muito drivada, muito direcionada pela pandemia e pela falta de estoques que elas viveram. E o último ponto, que essa é uma esperança minha, tá? E acho que eu compartilho isso com o Eduardo, vou passar a palavra para o Eduardo daqui a pouco. Durante essa pandemia, muito se fez de colaboração. Até porque todo mundo estava numa situação de extremamente precária, extrema necessidade, muito se fez de tentar um ajudar o outro. Você pode ter na questão de fornecedores alternativos, você pode ter realocação de capacidade produtiva em terceiros que não estavam fechados, você pode ter ativação de rotas rapidamente, que você antes não utilizava, reposicionamento de estoque, troca de estoque, tudo isso eu já vi. Tá? Ou seja, eu tenho um estoque que está lá no, sei lá no Nordeste, vou trocar com o teu estoque que está no Sudeste ou que está no Sul. Tá? Com todas as dificuldades que isso pode implicar. O grande efeito, será que isso terá um efeito residual? Eu espero que sim, porque cadeia de suprimentos, na sua essência, é a colaboração de diferentes agentes envolvidos nesse fluxo de entrega de um determinado produto ou serviço. Tá? Somente para mencionar para vocês 4 áreas de colaboração que eu acho importantes. Primeira, visibilidade. Essa eu acho que as empresas estão evoluindo bastante. Planejamento. Ter objetivos compartilhados e um planejamento integrado com o meu fornecedor. É um planejamento integrado, não é eu passar para eles minha projeção de vendas, não. É um planejar integrado. Tá? Ativos, compartilhar ativos. Outra área fundamental. Tem gente ou tem empresas que ainda acham, e às vezes é verdade, que alguns ativos logísticos são uma vantagem competitiva. E essa é minha e ninguém toma, ninguém usa. Às vezes não tem nem utilização de capacidade, mas não está sendo usado por um outro.
Ativos compartilhados pode vir, será um nome do jogo importante também de colaboração. E, finalmente, iniciativas de colaboração na operação. Tá? Na pandemia, teve muito consolidação de transporte, mais do que acontece naturalmente, mesmo porque teve uma queda de 45% de oferta de veículos, de transporte. Então, é bom que a gente comece a compartilhar, porque tem falta. Então, minha esperança é que, com essa pandemia que gerou essa necessidade de colaboração, que isso tenha um efeito residual em algumas dessas áreas que eu falei. Então, em resumo, era isso que eu queria falar para vocês, ou seja, o mundo está instável, tem gente que gosta desse termo mundo VUCA, tá? O mundo está instável, a nossa cadeia está complexa, em sua maior parte das vezes, e a gente tem que lidar com isso para trazer mais resiliência nessa cadeia. Espero que eu tenha contribuído com algumas ideias, e estou aberto aí, Eduardo, passo para você citar alguns exemplos, mesmo que contrários, tá, Eduardo, como a gente tinha falado antes, pode falar, nada disso se aplica, aqui no Sul é outra coisa, sem problema nenhum. Vamos na brasa, Eduardo. Legal, obrigado, professor Luiz. Bom, na verdade, depois de tudo isso que veio e dizer que alguma coisa não é bem assim, uma missão um pouco dura aí, mas na verdade eu venho aqui para tentar colaborar com alguns exemplos práticos, até porque, pelo que a gente viu, boa parte do nosso público aí, diversas pessoas são da área de supply chain, de abastecimento, ou enfim, até de gestão geral aí de empresas, e acabam tendo um envolvimento direto ou indireto, e se não são exatamente empresas com uma estrutura complexa de supply chain, certamente tem áreas de abastecimento, importação, exportação, e não estão tendo uma vida muito fácil, né? Então, é só um comentário antes, tá? Eu sei que todo mundo ficou bastante atento à apresentação, e eu incluído nessa relação. Nós temos o nosso chat aqui, talvez quem esteja pelo celular pode ter um pouco mais o manuseio não vai ser tão fácil, mas quem está pelo computador, como é o meu caso aqui, inclusive estou aqui na empresa e talvez vocês ouçam algum ruído de fundo, o chat aqui a gente consegue conversar, o chat fica aberto para questionamentos que daqui a pouco a gente tem enquanto alguém está falando alguma coisa, pô, tive uma ideia, quero ver sobre isso, sobre aquilo. Eu já vi que o Flávio fez um comentário aqui, que assim que eu fizer o meu pequeno raciocínio aqui, depois a gente deixa para o professor Luiz também ponderar a respeito. Então, o chat é bem interessante para quem quiser se manifestar e fazer comentários. Como eu comentei, ou como foi falado aquela apresentação inicial, eu sou da área metalmecânica, que sou aqui de Caxias do Sul, da Serra Gaúcha. Nosso negócio está relacionado à siderurgia e metalurgia. Então, basicamente, em outras palavras, ao aço. E, bom, vamos pensar o seguinte, de uma forma muito simples. O aço é um insumo, aços planos, principalmente parte de bobinas e chapas, é um insumo direto para um negócio aqui de distribuição, é um insumo para um negócio, uma outra unidade que nós temos de transformação, e também é um insumo para clientes nossos, onde nós processamos bobinas em chapas. Então, já começa a entrar uma das questões do supply chain, que daqui a pouco, se nós não somos um consumidor de aço ou de qualquer tipo de produto, nossos clientes são, e se o nosso cliente não comprar, eu não faço meu serviço para ele. Ou seja, já começa a ter esse tipo de visão que nós temos que ter também. Eu tenho uma preocupação muito grande, sinceramente, pessoal, olhando a continuidade, tá? Porque nós, enfim, todos fomos surpreendidos aí, um pouco clichê do que vai se falar, mas há 6 meses atrás nós, enfim, tínhamos incertezas de tudo, incertezas do ponto de vista de saúde, sanitárias, de vida, de mundo e tudo mais. E aí estamos aí 6 meses depois. Ao longo desses 6 meses, se a gente bem lembrar, em abril, maio, não mais do que isso, quem falava em médio prazo falava brincando que 2 semanas é médio prazo, né? Então, como é que a gente vai trazer tudo aquilo que a gente trouxe aqui de conhecimentos, de conceitos, de planejamento, de tudo, quando o mundo está de cabeça para baixo, né? E assim como aquela questão da recuperação em V ou dos movimentos em V que nós estamos enxergando, que na verdade são muito súbitos, a gente enxerga aqui que quando tudo é muito súbito, a reação não consegue acompanhar essa velocidade. Então, hoje, no nosso setor, por exemplo, de aço, e vamos falar de matérias-primas em geral, tem aqui colegas que eu já vi aqui, enfim,
do setor de alumínio, de papel, papelão, de plástico. O pessoal outro dia estava falando aqui, virou uma questão aí, comentário público sobre o arroz, enfim. Mas qualquer insumo aí, nós vamos pensar no nosso negócio do aço, o fabricante de aço, nossos parceiros aqui como as siderúrgicas, para ele botar um pé no freio, custa. Para ele botar o pé no acelerador, custa. E para ele ficar parado sob inércia, também custa. E aí você toma uma decisão onde eu lembro, por exemplo, assim, ali por maio, junho, conversando com o pessoal dos nossos parceiros, e eles só diziam, olha, a produção lá da usina continua, está aí embaixo, precisamos de pedido, tudo. E 2 meses depois, 1 mês atrás mais ou menos, o pessoal dizia, olha, está transbordando de pedidos, a nossa capacidade está em X e a venda está em 2X, e assim está indo até o final do ano. Quando você não tem condições do fabricante de se estruturar e se comportar de uma forma conforme, digamos, o mercado precisa, o que resta para nós aqui na área de supply chain, ou na área de planejamento, ou na área de programação? Aí, por exemplo, o Flávio aqui comenta que compra um princípio ativo farmacêutico de um fabricante chinês, por exemplo. Então, ou seja, um insumo, qualquer produto, qualquer serviço, qualquer coisa que eu importo, que eu tenho uma logística longa, aí como o professor falou, às vezes eu tenho fronteiras fechadas, eu não tenho acesso, eu tenho isso, eu tenho dificuldade de preço, eu tenho hoje essa questão cambial, que embora a minha formação seja em comércio internacional, mas é aquela velha história, não significa que o dólar está a 5, vamos exportar tudo, não significa que o dólar está a 2, vamos importar tudo, a gente sabe que não funciona assim. Mas o que eu tiro de lição assim dos comportamentos que a gente tem que ter, hoje o professor falou a principal coisa, é a sobrevivência, é manter a roda girando. Hoje o que nós temos visto aí são, enfim, no geral, grandes empresas ou grandes consumidores, seja lá do que for, trabalhando no seguinte sentido ou na seguinte frase: não importa o preço, só me garante abastecimento. Isso é horrível, isso é horrível. Isso quebra todo o planejamento, isso quebra qualquer tipo de trabalho, isso quebra qualquer tipo de visão de médio e longo prazo. As tendências que nós temos agora, começando aí vamos dizer, um pouco em junho, mais em julho, agosto, com sinais melhores, enfim. Se a gente pega referências do setor produtivo aqui no Brasil, do agronegócio, da mineração, da construção, da área florestal, da própria siderurgia que eu mencionei, com tendências de mais estabilidade. Então, a tendência também é que a demanda e a oferta acabem buscando se encontrar pouco a pouco, mas no mínimo a gente vai até o final do ano. E nesse meio tempo, o que a gente vê? É isso que a gente comentou, é desabastecimento ou uma dificuldade muito grande de abastecimento. Eu vejo, assim, para não usar outro termo, assim, situações de quase abuso, vamos dizer assim, do pessoal se aproveitando de uma forma que todo mundo gosta de falar muito em parceria, em longo prazo, em planejamento e tudo. E como é que a gente faz isso nesse cenário? Então, assim, essa conta, uma hora ela vai chegar, tá? E ela vai chegar pensando agora nas relações de quem nós compramos, com quem nós planejamos e para quem nós fornecemos, e depende desse nosso planejamento. A conta vai chegar, as relações vão acabar sendo muito mais estreitas, ou naturalmente vão ser mais estreitas. As empresas vão ter que ter essa troca de relação muito mais próxima, como o professor falou no final da apresentação ali, de um planejamento mais claro, uma visão mais clara, uma objetividade enfim, mais próxima. Essas questões, por exemplo, de ferramentas que nós podemos usar para facilitar a nossa vida e a vida dos nossos clientes, dos nossos fornecedores, buscar melhores formas de rastrear produção, buscar mais formas de identificar como é que estão as coisas. É um feedback mais automático e mais automatizado do que o feedback do telefone e do WhatsApp. A gente pode ter ferramentas que nos permitam fazer isso. Oportunidade, se é que nós podemos falar para isso, mas nós já temos visto hoje, por exemplo, eu tenho insumos ou produtos ou isso que eu importo, por exemplo. Hoje, tivemos um problema aí de som. Acho que voltou agora, Eduardo. Foi rápido ou foi longo? Acho que esse último comentário que você fez aí, pode repetir, por favor. Tá, deixa eu ver aqui. Às vezes o online tem isso. É a última frase. Agora tá bom? Agora sim, ficou bom? Tá tranquilo. Uhum. O online tem disso, né? Não, então eu comento assim que hoje, por exemplo, temos uma oportunidade muito boa de nacionalização, por exemplo, uma oportunidade muito boa de cadeias mais próximas, até de um certo, já que o professor falou, pô, aqui no Sul pode ser diferente, aqui no Sul dizem que a gente é muito bairrista mesmo, mas a gente pode ter um movimento um pouco
vamos dizer, na contramão daquilo que se vê como evolução natural do mundo, vamos dizer, um olhar mais para quem está mais próximo, reações e soluções e contatos mais próximos. Então, todos esses tipos de coisas, eu não diria que a gente já consegue ver hoje como oportunidades imediatas, porque hoje ainda estamos na linha da sobrevivência, vamos dizer assim, das empresas, mas a gente começa, na verdade, a pegar principalmente quais são, vamos dizer, os guidelines, quais são as referências, quais são as linhas, as bases firmes que nós vamos ter que ter para quando a coisa se acalmar. E a pergunta de $1 milhão, ou o dólar valendo como está hoje, mais ainda, que é isso que a gente sabe que ninguém vai conseguir responder se quando. O quando, olha, gente, a gente sabe, eu particularmente adoro todas aquelas épocas aí por setembro, outubro, a gente vê pesquisas e palestras aí de projeção para o ano seguinte, economia, estudo. E o que aconteceu e está acontecendo aqui, ninguém conseguiu ver, ninguém sabe como é que vai, cada setor, ou melhor, até cada empresa, cada negócio, cada pessoa física e jurídica tem a sua realidade dentro disso, mas essas linhas de raciocínio e essas bases de comportamento e ação, elas vão se tornar regra muito forte. Aquilo que a gente fazia um pouco eu sei que dá para confiar que ela vai ter, isso não dá mais para confiar, isso agora eu vou ter que ter uma garantia, vamos dizer, um pulmão, uma linha de quebra, uma segurança muito maior. Então, nós vemos muito isso, que essa evolução, quando ela vai acontecer e como ela vai acontecer, ela vai ser passo a passo, mas todo mundo vai precisar trabalhar e buscar trabalhar com bases cada vez muito mais sólidas, sabe? Pisar em chão muito mais firme, que vai em linha com tudo aquilo que o professor nos falou, que é buscando, então, a continuidade de médio e longo prazo, com mais segurança, com mais tranquilidade e com menos estresse, dentro do que for possível, dentro dessa nossa área de supply chain. Então, se eu falei bastante coisa, se eu conseguir contribuir de alguma forma, fico contente. Nós vamos responder as perguntas deles aqui, mas deixa eu só fazer uma curiosidade, pode ser? Não vou me resistir. Tá? Você falou duas coisas que eu acho que são interessantes. Não, você falou uma coisa que eu achei muito interessante e eu queria perguntar uma outra coisa que você não comentou. Você vê a indústria, eu estou falando de indústria de uma forma geral, tá? Onde você é parte dela, tá? Na cadeia. Diminuindo ou desacelerando um pouco para tentar recuperar a rentabilidade? Pois é, incrivelmente eu vejo hoje o pessoal mais focado parece em dar conta do que está aparecendo. Então, isso é engraçado. E falando de modo bem geral, se a gente for quebrar por setor, situação, a gente pode ter, sempre vai ter, enfim, não dá para generalizar, mas hoje parece que assim, a gente atua, por exemplo, em setores ou convive com setores muito relacionados a áreas, como eu falei, áreas produtivas, áreas extrativas, enfim, então, agricultura, mineração, etc, etc. Então, a gente vê que o que acontece? Alguns setores não pararam ou encolheram, ou as atividades não pararam, mas os fabricantes de máquinas, equipamentos, etc, para esses setores tiveram que segurar, tiveram que dar férias coletivas, fazer isso. Então, se criou, parece entre se retrair ou entre realmente ter parado tudo, houve um trancaço, onde daqui a pouco o país não parou, as pessoas pararam. Eu fiquei trabalhando de casa, o Adriano ficou trabalhando de casa, o Altanir ficou trabalhando de casa, mas o país não parou. E aí, quando foi se juntar de novo isso aí ninguém segurou. Então, parece essa demanda que explodiu e aí precisou de tudo e tudo para onde. Então, hoje me parece que o viés está muito nisso. O pessoal, de certa forma, buscando recuperar o tempo perdido. E aí está se degladiando, se batendo de frente naquilo que o Eduardo, meu xará, o Eduardo Porte, comenta, por exemplo, no chat, que está faltando tudo. E eu falo para vocês, o aço, por exemplo, é um produto que se vende por quilo. Tinha um material que se vendia na praça 3, hoje está 8. Peraí, o que aconteceu? Em 13 meses depois, o aço ele é balizado por minério de ferro, por dólar, preço de placa, isso, referências internacionais, mas na prática, peraí. O plástico, o que acontece? Polipropileno lá, que monopólio da Braskem e está faltando, ou seja, trancou tudo, faltou tudo. Aí agora pode ser aquela coisa, faltou o arroz, mas daqui a pouco é porque também alguém vai dizer que a produção do arroz diminuiu e aí vão voltar e no ano que vem vai sobrar arroz. Então, hoje parece que está tendo um movimento muito mais disso, todo mundo numa certa ânsia de preencher espaços, e aí todo mundo com dificuldade de preencher espaços e buscando sobreviver. Mas eu vejo dessa forma. A tendência agora é de encontrar as barreiras, as dificuldades para a coisa acalmar.
O que eu acho que tem que tomar muito cuidado nesse momento é uma coisa que todos nós aqui conhecemos bastante, né, gente? Que é o efeito chicote, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente vai ter um overshoot aqui, quando vai mais para os setores mais longe na cadeia, mais iniciais na cadeia, que vai ser muito problemático, muito problemático. Aí a gente está falando, vamos voltar aos níveis normais de preço, à medida que a gente consiga controlar um pouco a nossa ansiedade de preencher o tempo perdido. Sim, talvez volte mais rápido, mas se a gente ficar com essa ansiedade de tentar recuperar o resultado, eu costumo falar isso, até que falei com uma empresa recentemente, de varejista, e depois falei com a de produto de consumo, só por curiosidade, e falei assim, olha, 2020 já era, gente, não tenta recuperar 2020. Assim, porque se você tentar recuperar 2020 de forma significativa, o efeito chicote vai ser absurdo na cadeia e vai todo mundo perder com essa história. Sei, tem mais aí perguntas aí? Sabine, você quer nos ajudar? Ou vamos direto aqui? Posso ajudar sim. Até gostaria de ler, porque como vai ficar gravado, né? Depois a gente até vai passar o link. É bom para entendermos. Eu acho que temos uma do Flávio Alves. Eu compro um princípio ativo farmacêutico de um fabricante chinês, onde ele fechou a fábrica em virtude da pandemia e deixou o mercado nacional desabastecido e com muita dificuldade de encontrar esse ativo no mundo. Na verdade, foi um comentário. Não sei se vocês têm alguma coisa a agregar. Assim, não sei, não é consolo. Quem foi? Foi o Rafael? Não. Flávio Alves. Flávio, desculpa, Flávio. Infelizmente, não é consolo, mas você não foi o único. Tá? Assim, muitas pessoas se viram numa situação, e não é assim problema da China, mas numa situação de só ter como fornecedor a China, tá? E se viram numa situação muito complicada. Infelizmente, para determinados produtos, nós ainda vamos ter que conviver com essa China sendo um grande, talvez o único fornecedor de algumas coisas. Princípios ativos, semicondutores, essas coisas, infelizmente, a China tem uma participação muito grande no mercado e a gente vai ter que conviver. E aí, às vezes, só rezando mesmo para que não aconteça de novo. Na medida que você puder ter um fornecedor alternativo. Agora, já setores como que a China também é forte, como, sei lá, mobília, essas coisas, esse negócio vai sair para outros fornecedores alternativos, onde a gente aqui na América Latina, ou mesmo México, estou falando muito de México, Estados Unidos, vai começar a ter uma importância muito maior nesses fluxos de produtos, desse tipo de produto. Agora, determinados produtos não vai ter como evitar a China. O pessoal estima, tá? Só para o pessoal estima, sei lá, que 30% do fluxo que hoje vem via China, ou vem da China, talvez consiga ser realocado. Em torno de 30%, no máximo. Os outros 70%. Espero que você possa estar nos 30%, tá certo? Caso contrário, você vai ter que conviver mais tempo nesse sentido. Eduardo, você quer fazer algum comentário sobre isso? Eduardo? Desculpa, é que a minha internet deu uma travada aqui. Você tem algum comentário sobre essa questão também? Continua travado. Continua. Então, eu vou para uma próxima pergunta aqui que a gente tem da Thaís. Ela pergunta se a colaboração entre cliente e fornecedor, a relação de ganha-ganha e o desenvolvimento de fornecedores é algo que a crise possa ensinar ao ambiente corporativo? Thaís, essa é a minha esperança. Tá? Porque, como é que é o ditado? Eu sou terrível para ditados, mas que a necessidade promove muita coisa. Eu acho que, com certeza, muito disso começou a ter que ser feita pela necessidade. Muito planejamento integrado, muita colaboração, troca de estoques, troca de ativo, compartilhamento de ativo, não troca de ativo, compartilhamento de ativo, muito disso começou a ser feito durante a pandemia, porque estava todo mundo numa situação extremamente precária. A minha esperança, e é realmente esperança, tá? É que isso tenha um efeito residual maior aqui no Brasil. O que é ruim, para falar o outro lado da moeda, é que quando eu percebo que algumas indústrias tiram o pé do acelerador para tentar recuperar um resultado econômico, isso claramente vai no sentido contrário da colaboração.
Então, é aquele negócio, nós vamos ter que brigar. Isso é uma coisa que desde 82, que foi quando tive contato com o supply chain, isso tem sido falado. Então, vamos torcer e vamos continuar brigando para isso. Só para você ter uma noção, foi na final da década de 80. Eu estava num seminário de logística e fui apresentado a um caso de sucesso que demorou 1 ano para fazer a colaboração entre a Procter & Gamble e o Walmart. 1 ano. Tá? Só para você ter uma noção. E não é porque não tinha ferramenta, não. Tá? Agora, uma coisa que é positiva, até ia fazer essa pergunta para o Eduardo, e se alguém quiser abrir o microfone, não sei, o Sabine, para falar sobre isso. Claro. E essa questão que todo mundo está falando de aceleração digital? Como é que vocês estão vendo isso nas empresas de vocês? Está acontecendo realmente isso? Essa questão do canal digital, do e-commerce, está sendo muito mais utilizado, ou deverá continuar sendo muito mais utilizado? Como é que vocês estão vendo isso? Eu acho que isso é uma coisa, Eduardo pode comentar, ou se alguém quiser no microfone aí, abrir o microfone e falar, também fiquem à vontade. Pessoal, fiquem bem à vontade. Alguém gostaria de comentar, entrar na discussão aqui com o professor e o Eduardo? Ninguém está usando mais canal digital? Ninguém está usando mais e-commerce? Oh, que maravilha! Ali, né, professor? Eu até estou aqui com o celular, porque às vezes a tecnologia, já que falando do digital, deu alguma instabilidade aqui na internet. A princípio está estável, mas eu estou no computador e no celular eu acho que está mais fácil. Tem aquelas coisas que a gente tem que pensar, assim, do que a gente tem usado no nosso dia a dia. A gente está pensando na empresa. Daqui a pouco, a gente está falando aqui de sobrevivência das empresas, de meio que, assim, quem está surfando uma onda boa, como é o nosso... Eu vou dizer o nosso caso, nossa empresa, que a gente está surfando uma conjuntura muito positiva, mas a nossa maior preocupação é saber que essa onda vai acalmar. Então, é não se empolgar, apenas tirar os pontos positivos e bons dessa onda, por assim dizer, e beleza. E agora, então, talvez os exemplos das PJs sejam um pouco mais complexos hoje. Justamente no momento desse que está tudo difícil, eu vou falar em digital, mas daí a gente vai para as pessoas físicas e a gente vê, olha o quanto explodiu de e-commerce, olha o quanto explodiu. E aí a gente pensa muito, sei lá, de compras não vou dizer de supérfluos, mas assim, seja de roupa, seja enfim, de qualquer outro tipo de insumos, desde mais básicos até mais complexos. Quantas pessoas que começaram a pegar o gosto mais pela vamos dizer, pela compra virtual, por canais virtuais. E aí nós tivemos um caso até comentado no encontro da semana passada, de empresas que cada vez mais são empurradas para trabalhar com marketplace e tudo. Ou seja, a empresa não muda nada, a forma como ela fabrica, a forma como o produto que ela faz, a qualidade, o perfil, nada. Ela está mudando simplesmente a forma de atuar da porta dela para fora. Então, esse tipo de coisa, certamente, se já não é realidade em alguns setores, pode vir a se tornar agora, com uma tendência do virtual ser cada vez mais usado, desde que com moderação, né? Desde que a gente veja que nem tudo é para ser reunião virtual, nem tudo é para ser bate-papo. A gente tem, a Sabine comentou no início agora, uma lei geral de proteção de dados, o quanto o WhatsApp pode ou não pode ser usado dentro. Então, começa às vezes a ter algumas preocupações que nem é tanto para execução, vamos dizer assim, mas são mais ferramentas do dia a dia. E como é que a gente vai usar? Eu imagino que esse tipo de questão apareça hoje, talvez na frente para as empresas, mas a transformação digital, a facilidade, a informação em tempo real, ela tem que ser uma preocupação constante e cada vez mais tudo aquilo que parece distante se tornar mais próximo, né? Deixa eu dar um exemplo interessante, tá? Só o que vocês acham disso? Não sei se tem alguma coisa semelhante, provavelmente tem no Rio Grande do Sul, tá? Mas a gente está se envolvendo até com uma empresa cujo objetivo era trazer o produto lá do produtor agrícola, muitas vezes uma pequena e médio produtor, para a mesa da pessoa, da família, tá? E isso passava muito por restaurante, por, sei lá, lanchonetes, restaurantes, assim por diante. Você pensa produtor de alface, tomate, essas coisas, verduras,
FLV, como o varejo gosta de chamar, isso passava muito para ir para o restaurante. Só que com essa pandemia, mudou, né? Agora não é mais restaurante, a gente tem que chegar na minha mesa, na mesa aqui do Luiz, tá certo? Se a gente quer chegar em algum lugar. Então, é um desafio bem interessante. Eu me lembro também que no primeiro momento da pandemia, isso todo mundo deve ter escutado falar, foi o problema e desculpa usar o termo, mas isso é famoso, do papel higiênico, né? Não sei se vocês lembram desse que faltou papel higiênico no supermercado totalmente. E aí o pessoal ficava se perguntando, poxa, mas como está faltando papel higiênico? A capacidade produtiva está top. Só que mudou o canal, né? Não mais as pessoas usavam o papel higiênico nas empresas, nos restaurantes, e o formato, o rolo, as preferências do consumidor mudou totalmente. Então, faltou, né? Faltou papel higiênico no supermercado, porque acabou o uso em outros lugares, tá certo? E não teve essa transferência. Então, assim, é um desafio, na minha opinião, bem razoável do digital tentar promover esses rearranjos mais rapidamente da sua cadeia de valor. Bom, esses são 2 exemplos. Mas vamos lá, gente. Está muito pouca pergunta, hein? A gente já está, o horário, já né? estamos esgotando, 19h05, né? mas eu acho que vale a pena a gente só perguntar mais uma vez se tem algum ponto que estava na expectativa de alguém e que não foi tocado, que pode ser ampliado. Por favor, use o microfone, pode levantar aqui algum ponto para a gente continuar, talvez mais alguns minutinhos. Tem alguém que gostaria de comentar alguma coisa? Não sejam tímidos. Eu vou fazer mais uma pergunta para o Eduardo. Se não tiver ninguém, eu vou fazer mais uma, tá? Eduardo, como é que está a questão de gestão de risco? Você, com esse negócio da pandemia, você está mais preocupado com isso? Ou, de uma forma geral, você vê as empresas mais preocupadas com a gestão de risco? Eu fico pensando se a preocupação é inquestionável, vamos dizer assim. Eu fico pensando se essa já é entre todas as prioridades, se ela já se tornou a principal das prioridades, vamos dizer assim. Tá. A gestão de risco, ela é uma questão agora que se vê que assim que aquilo que a gente tinha certeza, como eu comentei antes do nosso negócio, que ele é da característica não do nosso negócio, mas do nosso setor, assim, de saber que, bom, numa falta você tem 2, 3, 5, 10 opções diferentes de abastecimento, pode ser penalizado um pouco por custo, por especificação, por isso, mas isso é meio característico de, enfim, da maioria das empresas, dos setores e das atividades. Vamos dizer assim, você tem que partir para o plano B ou para o plano C. Aí agora, quando você começa a pensar que o plano B ou o plano C, você pensa muito no negócio. Você tem que pensar no negócio, pensar nas pessoas, pensar na estrutura, no abastecimento, no canal. Não chegamos a passar por esse tipo de situação, mas que nem você mencionou ali na apresentação sobre logística. Pô, e daqui a pouco você tem um produto, que sequer é um produto, digamos, pesado, ou sequer é um produto de complexidade, ou enfim, mas que você simplesmente não consegue trazer ele por uma questão logística. Ele está lá pronto, pode estar pago, pode estar... Então, assim, a gestão de risco hoje ela se torna acho que tão pesada quanto respirar, vamos dizer assim, né? Eu só não sei se ela está nesse momento agora, se ela já tomou as rédeas vamos dizer assim, das principais preocupações, mas ela tem que entrar que a gestão de risco vai acabar sendo aquilo que você menciona como a gestão de toda a cadeia de suprimentos, a gestão de toda a cadeia operacional. Então, ela certamente, hoje, talvez o que falte seja como é que vamos conseguir avaliar ou dimensionar o risco. Talvez, quando se conseguir chegar nesse ponto, que as coisas cheguem num nível de mais estabilidade, certamente gestão de risco vai ser preocupação número 1, 2, 3. Legal. Então, professor, eu vou agradecer a sua participação, vou agradecer muito a participação do Eduardo também. E, rapidamente, se vocês tiverem alguma mensagem final para deixar aqui para o nosso público, e aí a gente já vai partir, então, para um encerramento. Pode ser? 1 minutinho para cada um fazer um fechamento? Pode. Eduardo, quer começar? Até porque eu comecei, agora
começa o encerramento, eu termino. Eu, humildemente, só agradeço a oportunidade aqui como é que vamos dizer assim, já que ao vivo tem que se virar, né? Ao vivo a gente está até com uma questão aqui de internet, mas que felizmente não afetou a minha presença aqui na conversa. Então, isso já é um bom exemplo da gestão de risco e de um backup aqui. Acho que se eu não tivesse o celular em mãos aqui, isso teria afetado a minha presença aqui. Então, já tem um exemplinho legal de uma gestão de risco aqui para se pensar futuramente. Eu diria que, felizmente ou infelizmente, não foi planejado. Mas só tenho realmente a agradecer a todo mundo que se dispôs a ouvir um pouquinho aqui, e eu me incluo nesse grupo, a aprender um pouco mais aqui a respeito de tudo isso, a gente compartilhar um pouco daquilo que eu digo hoje, mais do que experiências, compartilhar um pouco das angústias que estão acontecendo hoje. E a lição principal que eu tiro é que, assim, uma hora essa conta vai chegar, e a hora que essa conta chegar em termos de cadeia de suprimentos, e de parcerias, de abastecimento, de planejamento, quem mantiver uma postura, vamos dizer assim, alinhada da forma que sempre buscou trabalhar, vai colher frutos. Agora, falar em planejamento de curto, médio e longo prazo, certamente essa pandemia aqui bagunçou a cabeça de todo mundo. Então, quem está nas rédeas do supply chain, com as lições que o professor deixou, cada vez mais vai ter muito trabalho pela frente. Já está tendo, certamente. Para terminar também do meu lado aqui, foi um prazer poder falar com vocês, poder tentar discutir um pouco alguns pontos que eu tenho visto nessa questão de gestão de cadeia de suprimentos, de supply chain nessa pandemia. Gostaria de deixar algumas mensagens só finais, Sabine, se me permite. Uma primeira mensagem e é meio que jargão, tá, gente? Toda crise traz oportunidades. Então, cavem, busquem, porque você sai fortalecido e a supply chain é uma forma de você sair fortalecido. Então, aprenda com a crise, esse que é o primeiro ponto. Um segundo ponto que é importante se conforme que o mundo cada vez mais vai ficar mais instável. Tá? E essas instabilidades, e não precisa ser do tipo pandemia, tá? Essa, pelo menos como a McKinsey estimou, é a cada 10 anos, tá? Pelo menos a gente tem 10 anos aí de um pouquinho mais de tranquilidade. Não sei se essa estimativa é certa ou errada. Mas mesmo crises menores, de paralisações de 2 meses, que pode simplesmente acabar com o lucro da empresa de um ano inteiro. Então, dependendo do setor. Então, olha, pense muito seriamente que cada vez mais o mundo é instável, cada vez mais essas rupturas vão acontecer, e a melhor forma que vocês têm de fazer isso é você buscar a resiliência na sua cadeia de suprimentos. Você está preparado que se você sofrer uma deformação nessa cadeia, uma ruptura nessa cadeia, você tem um plano B que seja aceitável, que seja competitivo. Então, isso é uma outra mensagem que eu acho que é fundamental. E a melhor forma que você tem para fazer isso é faça uma gestão de riscos adequada. Tá? E não é banco que se fazer, banco já faz isso, até por obrigação regulatória. Mas aqui é a gestão de risco de fato operacional. E, finalmente, gente, invista na colaboração. Tá? Colaboração, mesmo não só em situações de pandemia, de crises e tudo mais, ela tem vantagem. Tá? E isso não quer dizer que você termina com a competição, você continua competindo. Tem um livro muito, muito interessante, se alguém quiser ler, chamado Co-Opetition, que é a mistura de colaboração com competição. Tá? É uma lição para vocês entenderem que muita coisa dá para você colaborar, mesmo com um competidor seu no mercado. Então, essas são as mensagens, 3 mensagens finais. Novamente, muito obrigado aí pelo IEL, o INSPE por essa oportunidade de falar com vocês. Estou à disposição. Não esquecemos de mencionar, né, Sabine? A gente vai publicar depois a apresentação para quem tiver curiosidade de ter ou ler com mais detalhe, que foi meio corrida, obviamente, mas vai ser publicado aí nos sites aí do IEL, não é isso, Sabine?
Isso, depois que terminar a série dos 3 webinars, né, o que nós estamos fazendo aqui, encerrou. Encerrou? Não, acho que tô foi só um escutando. probleminha aqui no meu computador, desculpa. Mas assim Segue. que terminar a série dos 3 webinários, a gente vai enviar, então, um link para vocês acessarem as apresentações dos professores, as gravações também dos seminários, tá bom? E nada como a pressão do tempo, né, professor? Surgiu uma pergunta aqui de rescaldo. Eu vou Mas responder. Se quiser sair, pode sair, mas eu vou responder. Não vou deixar sem responder, não, tá? tá bom, é da Denise aí, então. Vamos lá. Que modais alternativos estão sendo privilegiados por conta da pandemia ao lado do rodoviário e outras alternativas? Assim, gente, obviamente nós estamos falando aqui de longa distância, né? Não de curtíssima distância, não é de última milha, tá? De última milha tem uma enormidade de ideias diferentes que estão surgindo, tá? Aqui no Brasil, ainda o rodoviário ainda é muito usado, tá? Então, o rodoviário ainda é uma grande alternativa de você verificar se tem outras rotas, outros parceiros que possam servir para você, uma alternativa para você. Um outro ponto a mencionar, eu tenho escutado muito, já muito mais do que eu escutava no passado, sobre ferrovia. Tá? Não que já existe, que já está pungente, mas o tanto de investimento que está sendo feito é uma revolução nessa questão ferroviária que o Brasil tanto precisava. Tá? E é isso, portos, estamos andando, está indo bem, eu acho que tem uma série de reprivatizações, de rearrendamentos de terminais, novos terminais privativos sendo construídos. Eu acho que aí nós temos um caminho já mais trilhado. Mas ferrovia, para mim, vai ser a grande novidade, na minha opinião, e rodovia é o nosso café da manhã, almoço e janta. Talvez a gente tenha que fazer alguma coisa mais imaginativa em termos de perfil de caminhão, de quem são os operadores, os transportadores que a gente use. Tá? Talvez tenha que fazer algumas rodadas nesse sentido, mas ainda vai ser o nosso habituado, a nossa coisa mais comum. Não sei, Eduardo, você quer algum comentário sobre essa pergunta? Eu só faço a concordância total de que, vamos dizer assim, já que você usou uma frase um pouco clichê, eu vou fazer outra aqui, que a ocasião faz o ladrão, né? Então, Perfeito. certamente a ocasião e a restrição aí também está forçando aqui, além da gente ter a nível público, um viés de investimento em infraestrutura muito pesado, que certamente, quando e se pronto, vai trazer um legado muito importante para o país, mas que mostra também que diversificar é importante, né? Então, já que eu fui aqui instigado a trazer exemplos do nosso setor para colaborar e ilustrar situações, um exemplo que eu trago pós-tabela do frete, e nós temos aqui a questão do aço que vem para o Rio Grande do Sul, as usinas, vocês imaginam que as usinas estão no centro do país, nós estamos aqui no sul. Então, antes da tabela do frete, o modal rodoviário era 100%. Pós-tabela do frete, as usinas tiveram que partir para modal de cabotagem, que 6 meses antes o pessoal sequer duvidava que ainda existia no Brasil. Então, os modais e a diversificação e etc., eles vão sendo cada vez, vamos dizer, empurrados e forçados a voltar a acontecer, a voltar a diversificar, a se pensar em alternativas. Muitos dos que só existem mais na região central do país vão ser expandidos para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste. E isso aí vai nos trazendo oportunidades. Não vejo nada como de curto prazo, dentro da minha modesta e meu restrito conhecimento da área, mas vejo que esse tipo de necessidade acaba abrindo os horizontes para dizer não podemos depender só daquilo que temos hoje. Então, minha modesta com colaboração nesse tema. E antes de você encerrar, professor, eu só reforço que você divulgue novamente seu e-mail aí para o pessoal que quiser entrar em contato. Estamos no LinkedIn também, caso alguém queira entrar em contato, mas porque certamente vão chover perguntas para você depois. Aí. Eu vou ficar muito contente. Estou respondendo pelo chat o nome do livro que acabei de citar, do Competition, tá? E vou mandar também meu e-mail também aqui para vocês, tá bom? Só esse momento que o nome do cara é complicado, tá? Tá ótimo, então.
Pessoal, eu vou agradecer a todos vocês por ficarem conosco aqui até agora. Foi um prazer esses momentos e a gente aguarda também vocês na próxima semana. Não esqueçam, temos mais um webinar sobre produtividade e eficiência em custos, né? Quinta-feira, mesmo horário, 18 às 19, com outro especialista do INSPER. Quero agradecer muito ao professor Luiz Vieira por toda a atenção, disponibilidade. Quem sabe não é o primeiro de mais encontros, né, professor? Espero. E também, da mesma forma, Eduardo, tua parceria, tua disponibilidade, muito obrigada. Também vamos pensar em mais ações em parceria, para nós sempre é um prazer. Felipe, obrigada por estar conosco todos esses anos, né? Com o IEL e INSPER, nessa jornada juntos aí com a educação executiva. Uma boa noite para vocês. Muito obrigada.